muito boa tarde, povo angolano. É o vosso irmão que apresenta neste canal que nós chamamos Ana Nekongo. Ana Nekongo é um canal cultural onde falamos da cultura do Reino do Congo, onde falamos da história do Reino do Congo, onde contamos o passado, onde contamos o que aconteceu no Reino do Congo, onde contamos o que aconteceu nos filhos do Reino do Congo, onde foram depois da destruição do Reino do Congo. Aqui falamos em Kikongo, falamos em português, em francês, lingala, inglês, dependendo do assunto que vamos debater. E hoje temos um assunto que vamos conversar, debatermos, um assunto que vai precisar da opinião de todo o povo angolano. Aquilo que eu conto, aquilo que eu falo neste programa, são assuntos que entram nos vossos corações, que vos dói, que vos faz mal. Mas falo a verdade, não invento nada. Aquilo que eu falo, conto a verdade. Essa verdade que dói, que vocês não aceitam. Mas pronto, não sou eu que está a dizer isso, mas é a canção que está a dizer isso. Essa canção é do Cononó, Conjunto Cultural dos Bacongos. Pronto. Povo angolano, antes de eu entrar no assunto, gostaria de meter um vídeo e vou pedir a opinião de todo o povo angolano, seguir este vídeo. Gostaríamos de ouvir a opinião de cada um. Eu acho que esse vídeo não vai magoar o povo angolano, mas vai fazer pensar este povo. Vamos lá seguir o vídeo para nós. Sim, papai, eu tenho analisado e cheguei à seguinte conclusão. Vou deixar ela repetir isso. Sim, papai, eu tenho analisado e cheguei à seguinte conclusão. Toda a desgraça, toda a pobreza que nós vivemos hoje nessa família é culpa do papá. Porque o papá sempre teve oportunidade na vida, não aproveitou. Oportunidade? Oportunidade de quê? O papá na tropa não trabalhou na logística? Sim, trabalhei. O papá não tem dito que todos aqueles generais e hoje em dia que são ministros, vamos lá seguir deputados, muito bem, andaram contigo na tropa? Muitos deles até foram teu cachico. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que o papá não aproveitou. O papá também devia roubar. Não roubou por quê? Não roubou porque estava armado em bonzinho. E hoje estás aonde, papá? Hoje nós estamos aonde? Estamos na pobreza, estamos na merda. Eu nem devia passar as dificuldades que eu passo, papá. Eu até já nem devia estudar aqui em Angola. Meu filho, bebeste, né? Bebi sim, um pouco. Bebi, papá. Mas tu não bebias, meu filho. Isso não tem nada a ver, papá. Não é porque eu bebi e tu a falar isso, não é isso. Isso é uma vergonha. O papá só tem um sapato na vida para engraxar, só um sapato. Um homem desse com esse porte físico só tem força para ir aonde?
Só tem força para ir buscar lá a mijinha da reforma que também acaba no táxi no regresso. Hã? Papá combateste à toa mesmo. Aquelas pessoas que te encontraram na tropa hoje em dia estão bem. As pessoas que te encontraram aqui em Luanda estão onde? Tem casa no Quilamba, tem casa no Talatuna, tem casa em todos os condomínios. E o papai, e nós? Aqueles dois amigos que o papai diz que andaram contigo, que estão aí na presidência. O papai nem consegue pedir ajuda, por quê? Hã? Porque o papai tem vergonha. Pedir? Mas pedir como, meu filho? Eu não sei qual é a origem do dinheiro deles. Não sei. Aqui é a resposta do pai. Homem consciente Você sabe se as mãos deles estão que limpas trabalhou para Angola e o povo angolano. Que quis o bem do Então, povo. papá, deixa disso. Quando nós estamos assistindo telejornal, papá, deixa de fazer barulho. Fazer de barulho porque esses ministros, Frustração no deixa, filho. papá. Vendo a Deixa situação mesmo. de Angola. Hã? Se os pais dos outros aproveitaram o problema deles, o mundo é dos vivos. Eles aproveitaram porque são espertos. E você está onde? E você está onde? Deixa os outros roubarem. Eu não quero mais ouvir barulho. Hã? Isso é inveja, está aí frustrado, papá. Está aí frustrado. Os filhos dos outros hoje em dia passam feira no Dubai, Canadá. E eu, sempre a estudar no sol, a passar humilhação. Na chuva, no sol, na luta do táxi. Hã? Papá, vou te falar uma coisa. Deixa mesmo já. É frustrado, papá. Obrigado, povo angolano. Eu quis apenas fazer lembrar o meu povo. Povo angolano, eu meti esse vídeo para o povo refletir um pouco. É por isso que eu meti aquele vídeo. Vou-vos fazer lembrar uma coisa. O José Eduardo dos Santos, quando veio parar no Sambizanga, depois, como a história diz, ele esteve na escola, Coreia, não sei o quê, em Luanda, e depois foi parar em Kinshasa, em 61. Ele vai parar em Kinshasa, daí ele vai ser recebido pelo pai. Não sei se estou a confundir o pai Eduardo Pinocchio, o Jono Pinocchio, que foi o tio do Roberto, que foi o pai de um dos filhos. E ele viveu na casa do papá Eduardo Pinocchio e o Jono Pinocchio. Eu faço muita confusão ali. Um outro é pai, outro é filho. Já não me lembro se o pai que é o Johnny Pinocchio. Se ele é o pai, então o José Eduardo dos Santos vai viver na casa daquele senhor. Se o Eduardo Pinocchio, que é o filho, que é o pai, então ele vai chegar na casa do papá Eduardo Pinocchio. Um dele é o filho, outro o pai. Então, quando ele chega ali, naquela casa, a partir dali que ele vai se encontrar no MPLA. Porque aquela casa era onde é FNLA. Onde que eles vão fazer o conjunto chamado Estucas. Onde jogava Eduardo Pinocchio, jogava o José Eduardo Santos. Até hoje, nós não sabemos se ele é angolano ou não é. E o presidente agora, como a história diz, ele nasceu em Benguela, o Lobito. E passou no BIE, enquadrou-se no MPLA em 74. Mas pronto, não sei se o João Lourenço estudou mais do que o Ambrósio Lukoki. Não sei se ele estudou mais do que o Chicalango. Não sei se ele estudou mais do que
Alguns não vão citar nome, não quero citar nome, que são da minha família, que também tiveram no MPLA. Eu me lembro, meu tio, ele foi um dos primeiros que acabaram na Universidade Lovanium, que é do Congo. Meu tio fazia parte daquele estudante. Mas ele também era do MPLA. Porque eu me lembro, em 74, 73, 74, já não me lembro, onde que eu estudava, fazia reuniões aí dos membros do MPLA, que vinha de todos os lados, numa aldeia pequena, em Sonabata. Eu estudei lá. Só que não tinha muito conhecimento que era o MPLA, mas já havia bandeira, Vitória Certa, não sei o quê, 73, 74. Havia lá pessoas que vinham de Kinshasa, vinham do Congo, Brazzaville, faziam encontro ali. Era só para vos fazer lembrar. E se nós regressarmos neste vídeo, vocês vão ver que aquele monstro estava frustrado. O porquê ele se lembrou da história do pai, que contava que muitos generais que trabalharam com ele, até ele é chefe deles. E hoje são todos milionários. O pai não sabia que aqueles aí eram estrangeiros dentro da tropa angolana. Já contei a história como que o neto vai chegar no Congo em 62. Vai substituir o Mário Pinto Lemos de Andrade como presidente do MPLA. Eu já contei isso, meti vídeos, vocês têm prova disso. O moço que é frustrado, mas está lá o exemplo. Hoje, o José Eduardo Santos é multimilionário. A filha Isabela, que não lutou, não tem nada a ver com Angola, porque a mãe é soviética. Ela nasceu lá, de um pai que não é angolano. Ela vai chegar em Angola, vai crescer em Angola. Nem a nacionalidade não pediu. Ela tinha direito do bilhete, passaporte, e ficou diretora da Sonangol. E ela vai levar tudo. O pai que vai sair de Angola para viver fora de Angola, consoante a explicação das pessoas, porque ele estava doente, foi fazer tratamento, e ele demorou. A história que vai vir que não, o pai regressou, é porque quer morrer em Angola. Afinal, o filho estava a se casar. O filho Joyce estava a se casar com a filha do João Lourenço. Parece que o casamento aconteceu sábado passado. Vou vos meter os vídeos. É apenas para nós todos analisarmos isso. É apenas isso. Povo angolano, vamos todos refletir. Vamos lá seguir esse vídeo. Onde circularam milhões de dólares de origem duvidosa. A investigação da SIC detecta fortes sinais de lavagem de dinheiro, como se a filial do BES no Dubai se tivesse transformado Vamos lá refletir numa mega sobre esse lavanderia vídeo. do regime angolano. Temos a prova e o Banco de Portugal também. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Segue muito bem a frustração do moço Em 2010, a os culpar o pai. 563 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, administrados pelo Yes Bankers Dubai, estavam aplicados na agência do BES em Londres. Estavam integralmente investidos em emissões de dívida, parte dela associada Segue ao muito bem. Grupo Espírito Santo. E É certo vamos que um ano debater depois, isso nós em todos. 2011, o Banco Nacional de Angola fechou esta conta e o dinheiro seguiu para outras paragens. Em todo esse dinheiro Nesse que mesmo ano, desapareceu, 2011, o
principal cliente do Yes Bankers Dubai é de também novo causou o a morte do o sindicato. general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase Segue. 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai. Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens. Uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Quero que o Internacional, povo angolano a cabeça do grupo Espírito encontre a Santo, resposta outra num depósito pelo tal da moço. filial do Eu BES sei no que Panamá. foi feito para o povo Domingos Manuel refletir. Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. É A para maior apenas fatia o do povo investimento de refletir. Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Em 2011, o general Dino, Leopoldino Fragoso do Nascimento, baixara a sua aplicação de quase 44 milhões de dólares em 2010 para O José Eduardo 32 Santos, milhões, integralmente investidos claro que em andou títulos doente. e empresas do Grupo Espírito Santo. Mas será que andou doente mesmo? São Ou pessoas não sabemos. da confiança do Presidente. Basta ver que Ele Portugal vai Copelipa regressar está na em presidência Angola há várias décadas. justamente na semana que o filho vai se casar Na história recente de com a Angola, filha foi do João Lourenço. verdadeiro, chefe das Forças E Armadas. tudo muito que nós mais andamos a importante que ouvir, o chefe oficial das Forças a Armadas. confusão Uma espécie entre de controleiro Dos Santos político. e Gelo, será que é O José verdade? Eduardo Santos foi extremamente astuto Ponto na de forma interrogação. como construiu o seu poder ao longo dos anos. Agora Através da entendemos cooptação, que da compra das pessoas, de dar às elites do partido, das o Forças Dos Santos Armadas, deixar de dar o oportunidades de posto enriquecimento. no Gelo, até hoje, já não soubemos o que aconteceu. Soubemos que o Gelo deixou o posto no José Eduardo Santos. A verdade não se sabe. Quero fazer entender o povo angolano tudo que está a acontecer é mentira. Tudo que nós ouvimos que o novo presidente não se entende com o antigo presidente, muita coisa por aí é mentira. E estamos à espera. Não sei se 2022 vai acabar. O homem não vai parar com o antigo presidente. Se ele andou mesmo doente, se ele regressou para viver em Angola, não sei. Talvez ele veio no casamento do filho. Consoante a explicação, o Joes, que é o filho, parece que é o filho mais amado do presidente, do antigo presidente José Eduardo Santos. Aparente, consoante aquilo que eu ouvi, o antigo presidente parece que tem 10 filhos conhecidos na família. Disseram que a primeira esposa, que é a Tatiana Kuganova, tem uma filha com a Isabel, teve uma filha com o dos Santos, que é a filha Isabela dos Santos, que todo mundo sabe. A segunda esposa, que é a Filomena de Souza, ela também parece que fez Filomeno dos Santos, o tal rapaz que roubou 500 milhões, é a filha da Filomena de Souza. A terceira dama, que é a Maria Luísa, a Maria Luísa Perdegão Abrantes, que é a mãe da Xé, e a mãe do José Eduardo Paulino dos Santos, que são filhos e filho e filha da Maria Luísa Abrantes. A outra dama, que é a Maria Bernarda Gurgel, e ela fez José Angelino Gurgel dos Santos. E a segunda esposa, a quinta esposa,
e Ana Paulina Cristóvão, a Ana Paula Cristóvão, que nós todos conhecemos, que é a jovem. E com ela, parece que ela fez Eduane Lemos dos Santos, Josuana Lemos dos Santos, Eduardo Bruno dos Santos, Eduardo Bruno dos Santos, e a Houston Lulendo, esse aqui é o nome da Congo, Houston Lulendo Lemos dos Santos. Quer dizer, com a Ana Paula Cristóvão, parece que fizeram 4 filhos. Eduane Lemos dos Santos, Josuana Lemos dos Santos, Eduardo Bruno dos Santos e Houston Lulendo Lemos dos Santos. São os 10 conhecidos da família dos Santos. E ele veio para participar no casamento do Joyce dos Santos. Parece que é o 5º dos filhos. É o filho mais amado, que nunca se meteu na vida política. E ele gosta muito do arte e muita coisa por aí, que sempre teve com o pai no hospital, o tempo que ele teve fora, em Angola, que nunca saiu muito nas confusões dos filhos. É o único. É por isso o José Eduardo dos Santos veio para participar no casamento do filho. E quem é a esposa do filho é a filha do Gelo, do João Lourenço. Então, se isso for o caso, como que o João Lourenço vai perseguir o sogro da filha? Eu duvido. Quer dizer, tudo foi a jogada deles. E seguindo as informações que nós ouvimos, o João Lourenço é catanguês. Então, se ele é catanguês, então, crioulos que conseguiram poder com o apoio dos portugueses, houve um contrato, como os catanguês também lutaram para ajudar o imperial. Quando os crioulos saírem, os catanguês também devem governar. E daí, talvez, depois de alguns anos, os catanguês devem devolver o poder na mão dos crioulos. Não sei, estou apenas a sugerir. E se não for o caso, o tempo, porque foi longo, o tempo que os crioulos tiveram no poder, 43 anos, 45 anos, então os catanguês vão fazer esforço para também conseguir o poder, guardar o poder durante talvez 10 anos. Não sabemos qual é o plano, qual foi o combino, nós não sabemos. Mas pronto, vamos continuar a analisar e ouvir a opinião do povo angolano. E os catanguês não são angolanos. Fizeram filhos, já cresceram, têm mais de 30 anos, também estudaram com a bolsa do governo angolano. Aquelas crianças vão regressar para conseguir posto e substituir os pais. O dinheiro roubado pelos santomenses, por exemplo, José dos Santos, a filha Isabela, os restos, que são cabo-verdiano, português, guineense. Se a UNITA ou outro partido angolano conseguir o poder hoje, são capazes de fugir. E se eles fugir, vão regressando nas terras delas. Entendemos que alguns levaram dinheiro para Dubai, para América, mas sabemos que a maioria dos presidentes ricos angolanos perderam dinheiro porque o branco recupera tudo com o tempo e ele vai mandar de volta aquela gente nos países onde vieram para ser morto. E dinheiro fica na mão deles.
Temos o exemplo do Mobutu. Tanto dinheiro, mas temos aqui netos que estão refugiados conosco aqui. Até nós trabalhamos e eles até viveram na custa do governo, sem nada. Alguns filhos morreram à luta para recuperar o dinheiro do pai, só que eles não tinham direito, fica na mão do branco. O presidente Bokassa, Betel Bokassa, até o presidente Giscard d'Estaing vai chegar ao ponto de engravidar a esposa dele, de casa. O homem vai morrer prisioneiro na própria casa. Virou pastor antes de morrer. A pregar dentro de casa. E a maldade, o dinheiro que ele roubou. Povo angolano, o gelo pode vir com história. Eu me lembro, há uns meses atrás, ele esteve numa província, não sei Kwanza Sul, Kwanza Norte. Ele disse, não posso meter o vídeo agora, porque está um pouco longe. Ele disse, um presidente não pode resolver as dificuldades de um país em 10 anos. Leva mais de 10 anos. Porque o povo está a reclamar fome, não temos água, não temos luz. Mas o presidente Jonas Malheiro Savimbi diz uma coisa, que eu gostaria de vos meter o vídeo para vocês verem um pouco. Quero que as pessoas ouçam isso, aquilo que o doutor Savimbi disse aqui. Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público que os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto, há uma incompetência, isto é um fato. É aquilo que eu quis para vocês entenderem. Não quero dizer muita coisa. É apenas para o povo refletir. E quando eu digo isso, isso dói. E pronto. Povo angolano, o que está a acontecer hoje em Angola, quero que vocês também seguem um pouco esse vídeo. A nossa casa. Vamos passar a vassoura por todos os cantos da casa. Vou repetir isso um pouco. Vamos lá Vamos seguir. varrer a nossa casa. Vamos passar a vassoura por todos os cantos da casa. Vamos começar pelo aparelho de Estado, porque é um instrumento fundamental da política do partido. O nosso aparelho de Estado tenta se libertar de todos os infiltrados, de todos os indisciplinados, de todos os incapazes, de todos os preguiçosos, de todos os negligentes. O nosso Estado é um Estado de operários e camponeses, não é um Estado de inúteis, preguiçosos e reacionários. Vamos dar a tarefa a todos os ministros de fazerem a limpeza dos respectivos ministérios. Cada ministro deve, no prazo de 3 meses, assegurar que o seu ministério é uma estrutura sã e dinâmica operativa. O povo tem a tarefa de participar nesta purificação. O povo, mais uma vez, será o filtrador, como nas eleições para as Assembleias do Povo, como na estruturação do partido. Quero que o O povo povo deve denunciar os escute infiltrados, esse velho, apontar os indisciplinados, muito conhecido, é o Samuel desmascarar os Machel. incompetentes, atacar os arrogantes, Povo, vamos lá seguir desalojar isso. aqueles malfeitores. Vamos criar condições para a participação do povo nesta tarefa. Essa aqui Em cada ministério será a vai verdade do ser criado MPLA. um gabinete de controle e disciplina, Vão fugir, dirigido sabemos. pessoalmente pelo ministro. Eles têm medo. A população poderá dirigir-se diretamente Entendemos. ou por carta a esse gabinete. É ação do inimigo e deve ser punida essa ação. O operário que estraga a máquina por desleixo comete um crime contra a nossa economia. Deve ser punido. O motorista que estraga o caminhão por má condução, por excesso de velocidade, comete um crime
contra a nossa economia deve ser punido. Crime não é só roubar ou matar. A máquina, o caminhão, o trator, o gerador, a máquina de soldar, o serrote foram comprados com dinheiro produzido pelo povo. Representam No nosso o caso, suor do povo. estão a o querer sacrifício do dinheiro produzido pelo povo, São instrumentos que essenciais na está a batalha ter da dinheiro na nossa produção. economia, Destruir esses está a vir instrumentos nas nossas terras. por negligência ou desleixo constitui um crime O contra a estrangeiro, economia. que não tem nada a Crime ver com contra a Angola, economia é crime contra está a os levar a interesses do povo. riqueza de Angola Temos leis para punir esses na terra crimes. deles, Vamos aplicá-las. de onde vieram, com o apoio do Temos branco, o do Serviço português, Nacional de Segurança Popular. Temos hoje os as chineses Forças Populares de Libertação a de fazer Moçambique. filhos na terra de Angola. Temos as O Forças presidente da Policiais. República com os olhos Temos fechados. o Tribunal Militar Não sabemos se ele é Revolucionário. angolano ou não. Os Tribunais Populares. Não esquece que o E poder vamos não funcionar. vai na mão do povo, num verdadeiro Vamos tomar angolano, porque medidas. vamos varrer Angola. No aparelho do Estado. Nas Vamos fábricas, varrer Angola. nas empresas. Em todos os locais de E onde produção. vocês irão, que ninguém Vamos regresse em implantar em Angola. todos os locais. Que o branco vos a aceita com disciplina vosso de ferro. dinheiro. Aprendemos durante a luta Mas se armada. o branco O receber valor dinheiro da de mandar de disciplina. Só volta, deverão ser trabalhadores do Estado. vamos pedir que Aqueles vocês regressem reunirem com as vossas condições famílias, necessárias. mas não sozinhos. Ser trabalhador do Estado, antes de tudo, É é isso. ser servidor do povo. É uma honra e uma grande responsabilidade ser servidor do Estado, ser trabalhador do aparelho do Estado. Temos de ser exigentes. Só podem ser trabalhadores do Estado os que revelem patriotismo, disciplina, competência, honestidade, sentido de responsabilidade, respeito e cortesia no trato com o público, dinamismo e iniciativa, pontualidade. Povo angolano, é isso que eu quis dizer naquele rapaz. Nós temos nossos velhos, o velho Lamvo, o velho Quarta Punza, o velho Pascal Luvualo, o velho Ambroso Lucoque, o velho Chicalango, o velho Capitão João Batista, o velho Dembo, o velho Monimambo, o velho Ludwig Sassunda, até mais, que foram do MPLA, não roubaram, não levaram dinheiro no Dubai nem em Portugal, porque eram conscientes. E são eles que tiveram na luta de libertação de Angola, que é o dos Santos, o Gelo, que todos se encontraram lá. Pergunta ao velho Lopo de Nascimento, vamos contar a história. Que são bacongos morreram sem nada, sem tostão do banco fora. Abraço a todo o povo angolano que pensa naquele vídeo que eu meti, que do moço que estava